Oi pessoal, eu sou Betina Conceição, sou psicóloga, faço parte da equipe da Alicerce na Escola e hoje, para dar continuidade ao nosso tema sobre criatividade, eu vim falar um pouquinho sobre a criatividade na infância. E para falar sobre esse assunto que é tão relevante e por isso talvez gere tantas dúvidas, eu tenho uma convidada especial, a Stephanie Silveira, psicóloga. Obrigada, Stephanie, por ter aceitado essa conversa, ter topado estar aqui com a gente. E eu queria que tu te apresentasses um pouquinho. Olá, pessoal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da Betina e do Alicerce para estar abrindo esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a criatividade na infância, né? Então, vou me apresentar. Eu sou Stephanie Silveira, sou psicóloga clínica, sou orientadora parental pela disciplina positiva e junto com a minha irmã tenho uma empresa chamada Semente do Brincar, que trabalha na transformação entre a conexão dos adultos e das crianças através do respeito mútuo, da empatia e do brincar. Então, a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema. Então, a criatividade, ela é uma competência, né, uma habilidade cada vez mais requisitada no nosso mundo atual e muito importante, né? Muitas vezes a criatividade ela é apenas relacionada com o meio artístico, criar arte, né? Música, pinturas e até na infância, às vezes a gente relaciona a criatividade só com trabalhos manuais e coisas desse tipo, né? Mas a gente já viu que ela é essencial na resolução de problemas também e muito presente no mundo adulto, né? E aí, Stephanie, eu queria saber de ti como que essa temática ela chega até você no teu trabalho, né? Seja no teu consultório, seja nas rodas de conversa e de que maneira que tu lida com isso, né? Como que tu aborda isso na tua clínica? Bom, sobre essa temática de como a criatividade chega, né, até o consultório e até as rodas de conversa, eu acho que no primeiro momento ela chega cercada de crenças e mitos sobre ela, né? Então, a gente acredita que a criatividade é um talento, é um dom, é algo artístico ou algo que vem do nada, né? Uma ideia brilhante. Mas, na verdade, a criatividade, ela é uma habilidade para ser desenvolvida. Todos nós temos um potencial criativo dentro de nós. E as crianças, quem convive com crianças sabe que a criança, ela vem ali te sacudindo para que tu olhe para esse teu potencial criativo, né? Porque ela tá ali com isso gritando nela, né? Pronto para ser desenvolvido. Então, vou mostrar através de uma dinâmica aqui como que funciona isso, né? Aqui são pedrinhas, ó. Vou mostrar. Vamos imaginar que essas pedrinhas, essas bolinhas de gude, são os nossos tesouros, né? Que eles estão dentro da gente quando a gente nasce. A gente tem todo esse potencial para ser desenvolvido e para a gente lapidar essas pedras preciosas, né? Cuidar, lapidar e para que desenvolva de uma forma, da melhor forma possível. Mas o que aconteceu ao longo das nossas vidas e que explica essas nossas crenças, né? A gente foi recebendo pedras cinzas e pesadas em cima desse potencial, ao invés de ser lapidado. Isso por uma questão histórica, social, né? De como as crianças eram vistas, enfim. Isso são as nossas crenças e os nossos mitos, né? E a gente foi acreditando nisso. Então, por exemplo, a criança estava lá, foi lá e fez uma obra de arte em algum lugar com alguma coisa que não podia. Ah, não, isso tá muito errado, você não deveria ter feito isso, olha essa sujeira, não sei o quê. E aí isso vai tamponando a nossa criatividade, né? E provavelmente foi assim que aconteceu com muitos de vocês e também comigo, né? Ah, tá sempre inventando moda. Ah, esse daí que tá querendo fazer aí. Então a criança que ela tá ali pronta para ir se descobrindo, muitas vezes isso vai sendo abafado, né? Olha só como é que ficou. Todo o potencial criativo tá aqui embaixo. Por isso que muitas vezes a gente acredita que a gente nem é criativo, que a gente não consegue mais desenvolver isso. Então, eu vejo muito essa relação com as crianças como um convite para que a gente olhe para as nossas pedras, tire elas de cima da gente e que a gente possa, junto com a criança, auxiliar para que ela desenvolva todo o potencial dela criativo e para que a gente também redescubra o nosso potencial criativo. Como essa prática de podar as nossas crianças, né, de
não respeitar elas na singularidade delas, e faz com que esse potencial criativo delas vá sendo abafado mesmo, né? E não só em casa, que é um comportamento tão corriqueiro, que muitas vezes é feito de maneira automática, sem se perceber, sem saber o que acarreta esse tipo de fala, né, de comportamento, até mesmo nas escolas, que muitas vezes, até já falei disso num vídeo, né, que a escola mata a criatividade, sobre um TED Talk, se você não viu, até tá aqui no IGTV da Alicerce, mas ele fala muito que a gente desenvolve a criatividade experimentando, e nem sempre quando a gente experimenta a gente acerta, muitas vezes a gente erra, né, e a escola pune muito os erros, pune com notas baixas, com reprovação, então isso muitas vezes traz prejuízos ao longo do desenvolvimento infantil. Então, Stephanie, eu queria saber de ti quais estratégias que tu usa para desenvolver e para potencializar essa criatividade infantil. Bom, e quais as estratégias, né, então, que eu uso tanto dentro da minha casa e no consultório, quanto as estratégias que a gente usa também nas rodas de conversas na Semente do Brincar, né? Essas estratégias, elas estão muito em torno do conhecer. Conhecer sobre as fases do desenvolvimento, o que é esperado de cada etapa, conhecer sobre o brincar, o que é o brincar, né? O brincar, ele é muito importante para a criança, porque o brincar é a forma como a criança aprende, significa, dá sentido para as coisas ao redor dela, né? Então, brincar é como se fosse um filtro onde a criança enxerga o mundo. Por isso que para a criança brincar é tão importante, né? É tão sério. Acho que pensar então de como a gente consegue olhar para esse brincar com esses olhos, né? Tentando desenvolver a potencialidade da criança. Por isso que a gente fala, né? A criança ganha um presente e ela gostou mais da caixa. Porque, de fato, para a criança, ela precisa ser a protagonista da brincadeira. Então, aquela caixa, às vezes, vai ter muito mais utilidade do que um brinquedo onde ela vai ser passiva na brincadeira e ela só vai apertar um botão e tudo vai acontecer. Então, ela precisa estar experimentando no corpo, ela precisa estar testando possibilidades. Por isso que, às vezes, um controle remoto vira um carrinho e ela vai, ela faz, porque a criança, ela tá descobrindo a partir desse movimento, né? Ela tá desenvolvendo esse potencial criativo. Então, como adultos, a gente precisa supervisionar e permitir que a criança experimente também as coisas, né? E que ela possa significar da forma dela, porque o que acontece? A gente vai colocando as nossas pedrinhas, né? Então a criança foi lá e falou, isso é um carrinho e tal, com controle. A gente, não, isso é um controle. E aí fechou aquela porta, né? Para que a criança pudesse ir. Então, assim, da gente observar e conhecer mesmo como é que isso se dá no nosso dia a dia. E aí, sobre isso, eu queria acrescentar também que muitas vezes essa forma de fechar as portas, como tu disse, né, para a criatividade das crianças, vem de uma falta de paciência, às vezes vem de um dia muito corrido, de muitas atividades a fazer, e aí a gente acaba descontando nos pequenos, né? Então, quanto o autoconhecimento é importante, a gente saber o que é aquilo que a gente está carregando, né? Quanto a nossa bagagem está pesando a ponto de fazer com que prejudique aquele nosso momento de interação familiar. E aí, principalmente nesse período de quarentena, onde agora a convivência ficou muito mais intensificada, não só pela quantidade de tempo que se está passando junto, mas também por toda essa situação de medo, de ansiedade, de não saber do futuro. Então, eu queria saber, Stephanie, se tu tem alguma dica para dar para esses pais e responsáveis para enfrentar esse momento de uma maneira mais tranquila, né? Bom, e essa dica, né, nesse momento tão complexo que a gente está vivenciando, acho que a primeira dica a criatividade, ela é simples, ela é mais simples do que a gente pensa. Então, não coloca aquela, né, veste a mochilinha da culpa e agora eu preciso ser super criativo e cada semana proporcionar uma atividade nova para o meu filho, para minha criança na escola. Não, né? Eu acho que da gente entender que criatividade, ela tá
nas pequenas coisas do dia a dia, né? Nas pequenas resoluções de problema, nas coisas que a gente vai vivenciando. Então, de permitir que a criança participe mais ativamente dentro de casa, nas tarefas do dia a dia. Então, como é que essas tarefas podem ser feitas de uma forma mais criativa, né? Vamos cozinhar cantando ou inventando uma história sobre os alimentos, ou vamos guardar os brinquedos fazendo uma competição, uma brincadeira de quem é que guarda mais rápido. Enfim, as coisas pode ser incluída de uma forma que dê no nosso dia a dia, né? Que seja possível dentro da sua realidade, dentro da sua casa e com as ferramentas que você tem hoje. Então, acho que a dica principal seria essa, assim, simplifique e com certeza estando ali, deixando a criança participar e resolver, auxiliar na resolução de problemas, né, nas soluções daquilo que acontece no dia a dia, a gente vai estar contribuindo muito para que esse potencial criativo da criança se desenvolva e também para que a gente redescubra o nosso potencial, né? Porque às vezes tá ali com a criança brincando de uma coisa, nossa, eu gostava tanto de brincar disso e eu nem me lembrava. E aí tu começa a ser uma pessoa mais criativa mesmo e começa a levar isso pro teu trabalho, para as tuas relações. E daqui a pouco tu percebe o quanto isso realmente também estava dentro de ti e que a gente só precisa olhar, né, com outros olhos para esse tema. E como é interessante essa questão de desenvolver a nossa criatividade a partir do auxílio ao desenvolvimento da criatividade infantil, né? Porque é uma coisa que se retroalimenta na minha percepção. Incentivando as crianças, brincando com elas, a gente vai se tornando mais criativo também. Isso também vai auxiliando na nossa vida adulta, no nosso trabalho, nas nossas questões pessoais. E sendo pessoas mais criativas, a gente consegue cada vez mais estar em contato com essa criatividade infantil e ajudar a potencializá-la, né? Então, é isso, Stephanie. Muito obrigada pela tua presença. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora. Foi muito bom poder contar contigo aqui. Queria dizer pro pessoal da comunidade da Alicerce curtir e comentar. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, nos segue, @alicerce na escola. A gente posta muitos conteúdos relacionados à comunidade escolar, mas também à vida como pais e responsáveis pelas crianças, né? E cada mês a gente tem uma temática diferente, já tem muito conteúdo legal, então aproveita para nos seguir. E, Stephanie, queria que tu falasse um pouco da tua empresa também, porque eu vejo que ela veio como uma saída muito criativa para o momento que vocês estavam passando, né? Conta um pouquinho pra gente e até a próxima, pessoal! Então, eu queria agradecer o convite da Betina e do Alicerce, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando com vocês desse momento. E essa ferramenta, né, de comunicação, ela se torna tão importante nos dias de hoje, principalmente nesse período de isolamento, né? E queria aproveitar também para convidar você para seguir a minha página no Instagram, que é @Semente do Brincar. A Semente do Brincar é a empresa que nasceu junto com a minha irmã, quando nasceu a nossa maternidade, né? Então, a partir do momento em que a gente se tornou mãe, a gente se deparou com muitas questões e com uma tentativa de ressignificar o nosso olhar sobre a parentalidade, sobre a educação, sobre o desenvolvimento infantil. Então, fica o convite para você seguir lá, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E obrigada. Até mais.